Hoje o tema ele é polêmico. Existe demissão saudável? Afinal, o que seria uma demissão humanizada? Nesse episódio a gente vai te responder. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira e essa semana a gente vai falar sobre demissão humanizada. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e para falar sobre o tema de desligamento humanizado, nós trouxemos uma super convidada que é a Karen Parodi. Karen, fica super à vontade para falar com o pessoal, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória aí, porque são muitos anos, né, trabalhando com pessoas, carreira e muito com demissão, né, então eu tenho 35 anos aí de experiência, né, com recursos humanos, consultoria em RH, sou psicóloga, sempre me encantei pela área de recursos humanos e trilhei minha carreira com foco em consultoria, né, tanto na contratação de profissionais, quanto no momento que o profissional vai deixar a organização, seja motivado por ele ou motivado pela organização. Então, há 22 anos eu montei a Career Center, que se tornou a Career Group, há 2 anos atrás, com a junção da Career Center com a plataforma Meu Entrevistador. Então, hoje eu tenho um sócio, que é o Fábio Cassetari, somos de gerações diferentes, ele é a geração dos meus filhos e estamos fazendo uma duplinha muito interessante, porque a Meu Entrevistador veio trazendo tecnologia, né, para poder oferecer um trabalho mais democrático da demissão humanizada. Quando você fala em demissão, né, a gente sempre falou em outplacement, né, que no passado estava muito focado no executivo, né, um benefício que o executivo sênior recebia com valor bastante, o investimento da empresa bastante alto, né, nessa demissão. E ao longo do tempo, o mercado foi vendo que, mesmo com essas crises e tudo mais, e os outros profissionais, né? Então, eu e o Fábio trouxemos muito esse conceito, sim, você pode oferecer algo para qualquer profissional que esteja vivendo uma transição de carreira, que a empresa faça esse movimento de demissão. E isso foi possível em função da plataforma que a gente trouxe, que hoje é o considerado Netflix da carreira, ou seja, as pessoas têm acesso a um programa, a toda a plataforma de streaming, com séries, vídeos, todos voltados à gestão da carreira e a processos aí de busca de um novo emprego, empreendedorismo, né? Além do nosso outplacement tradicional que a Career Center oferece para o executivo ou para outros níveis hierárquicos, né? O grande desafio, né, são as pessoas e empresas entenderem, né, que realmente você pode oferecer algo, nem que seja um workshop, né? E isso tem ganhado força no mercado e as empresas estão descobrindo esse benefício, um benefício super acessível que você pode inserir no pacote do profissional que está deixando a organização. Como você, muitas têm uma política, né, de extensão de assistência médica, de computador e alguns benefícios aí que vão te ajudar a passar esse momento de transição. A gente comentou, eu coloquei na chamadinha propositalmente desse episódio, quero antes te agradecer também, você falou por estar aqui, a gente também fica muito animado, porque é um tema difícil, falar de demissão, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que eu nunca vi uma empresa desligar as pessoas por esporte. Geralmente o desligamento é o último recurso, eu quero já deixar isso da frente do episódio, porque a gente sabe que as empresas, elas passam por processos, então às vezes tem uma redução de despesa, às vezes é uma reestruturação, o desligamento pode ser por desempenho também, então eu quero já tirar isso da frente, né? Pensando que é o último recurso, que a empresa realmente teve que seguir esse caminho. Muitas empresas, elas dão uma escorregada ali em como fazer esse desligamento, e a gente teve um caso bem recente, se você está no LinkedIn, e até fora do LinkedIn, você pode ter visto essa publicação, a gente fez um Reels lá no Instagram, se você não segue a gente ainda no @foca no trabalho, eu faço convite,
que foi um post, eu vou citar ele aqui para quem não viu, depois dá uma googlada, que foi uma pessoa que postou uma cesta tipo de café da manhã com chocolate, bolo e tal, e ela colocava no título da postagem demissão saudável. Ser desligada de forma saudável é receber esse mimo, esse carinho, e isso tomou uma repercussão muito grande no LinkedIn, porque, e aí até tem uma crítica, né, que o pessoal assim foi do 0 a 1000, né, que não precisava ter ido, que foi a exposição da pessoa, de falar que isso não deve ser feito de jeito nenhum, e eu, pelo menos aqui, eu sou sempre do caminho do meio. Não tem problema nenhum se você quiser entregar um chocolate na hora de desligar a pessoa, o problema é fazer só isso, e aí eu trago outros exemplos, né? A pessoa trabalhou pra caramba, você vai lá e entrega um bombom, ou no Dia Internacional da Mulher a gente recebe chocolate, a gente quer outras coisas, a gente quer uma remuneração igual a dos homens, a gente quer, quando trabalha bastante, receber uma promoção, um aumento por mérito, não quer receber chocolate, mas esse post ficou emblemático pelo conceito que a pessoa utilizou, né, de falar de demissão saudável. E eu queria justamente te perguntar, a primeira pergunta, o que é uma demissão humanizada? Vamos colocar entre aspas aqui, uma demissão saudável, e aí eu vou finalizar que para mim é uma demissão com respeito. Da mesma forma que você contrata bem, você no desligamento toma esse cuidado. O que você recomenda para as empresas terem como política? Eu acho que tudo começa com um planejamento, né? Se você vai demitir uma pessoa, ou que seja, fazer uma reestruturação, isso tem que ter um planejamento, né? O respeito é a principal coisa, a empatia, né? Como é que aquela pessoa vai se sentir, mas é uma reunião que ela tem que ter, ela não pode ser longa, né? Ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter respeito, não é ali que você vai começar a dar feedback que você já deveria ter dado. Então, se for, vamos lá, se for por performance, né? Esse feedback já tinha que ter sido dado ao longo do tempo antes de chegar a esse momento da demissão. Então, você tem vários motivos que fazem com que as empresas tanto demitam profissionais quanto eles peçam demissão, né? Que também tem os dois lados, né? Então, assim, maior volume é a reestruturação, fusão, que a gente está vivenciando isso nesses últimos anos de uma maneira bastante intensa, né? E grandes reestruturações, mas você tem a falta de adaptação à cultura, quando a pessoa vai para a empresa, não olha no detalhe o que é aquela cultura, valores, governança, né? Não se atenta muito ao estilo do gestor, né? Então são todos cuidados assim que você tem que ter antes de entrar também na organização. Mas o planejamento é fundamental porque você vai para a reunião preparado, então o líder, ele não pode ir para uma reunião sem saber, primeiro, falar do motivo, né? Como conduzir essa conversa, como ter empatia, entender que é um momento difícil, ninguém gosta de ser demitido, né? E também ninguém gosta de demitir, só se for um caso meio... Eu já encontrei gente que... Se a pessoa tiver uma patologia, né? Tiver uma patologia, tiver prazer em demitir as pessoas, é a coisa mais rara, né? Mas existe, né? Mas, por exemplo, você vai demitir hoje online, né? Você tem que planejar. Imagina, a pessoa está em home office, você tem a esposa passando, escutando a conversa, então assim, o teu filho passa, você está sendo desligado, quer dizer, isso tem que ter todo um cuidado, né, pedir para um lugar reservado, tal, e ser claro no motivo. O papel mais difícil do líder, eu digo que 99% dos líderes não estão preparados, né, e isso é uma falha da empresa, porque ela ensina muito a entrevistar, fazer onboarding, mas na hora de fazer o que a gente chama de offboarding, ela não treina, e isso pode criar como eu digo, um estrago maior. Primeiro, mexe com a autoestima do profissional, né? Se ela não for bem conduzida, ele vai postar nas redes sociais muitas vezes como foi, né? A imagem que a empresa vai passar, né? A imagem de empresa empregadora. Toda a imagem que ela construiu na hora de atrair e contratar, ela perde, porque a pessoa ela vai ter uma marca, um trauma, e ela vai carregar isso, ela não vai recomendar essa empresa para outras pessoas. Né? A gente às vezes não tem noção do poder
poder que tem o boca a boca, né, nos corredores e a imagem que a empresa fica, né? Quanto, assim, já aconteceu muito comigo no RH, da pessoa fazer o processo, né, com a gente fazer entrevista de desligamento e a pessoa chega e não sabe o motivo, sendo que é responsabilidade do líder, né? E a gente, como RH, a gente às vezes não, a gente tem uma noção de que motivou ali, mas tem coisas que são do dia a dia. Se for performance, por exemplo, eu como RH não posso tomar a frente, como você mesmo falou, eu não tô ali para dar um feedback, eu tô ali para processar o desligamento, acolher, fazer a entrevista de desligamento, entender ali, pegar o feedback do colaborador que está saindo, mas acontece muito, né? O gestor não falar o motivo, que seria o básico, né? E quem não é da área de recrutamento, seleção, da área de RH, tem pessoas que acham que é o RH que faz o desligamento. Existem muitos gestores que acreditam que, eu tenho que passar para o RH, e não se preparam, né? Então, tem esse ponto também, que não é o RH que vai fazer o desligamento, não é o RH que decide, e sim o gestor. E justamente, no mundo ideal, o colaborador, quando ele é desligado, ele já deveria saber o motivo, né? Então, ele já deveria ter recebido feedbacks, acompanhamento, para que aquele momento não seja surpresa. Você acredita que isso é possível? Você consegue identificar que hoje o mercado tem tido um certo cuidado, as pessoas têm olhado mais para isso, na preparação, no cuidado em fazer esse desligamento e até no cuidado com o emocional do colaborador, né? Porque acaba impactando muito. Sim, olha, quando a gente fala em programas de desenvolvimento de lideranças, né, tem que incluir essa etapa, né? Você tem que saber contratar, desenvolver e também saber discutir metas, performance, feedback e até demitir, né? Então, não tem que olhar só ali o meio do desenvolvimento, tal, tem que olhar, fazer bem feito também, desde a contratação bem feita ao momento que você tem esse papel de gestor mesmo, né? Que é o papel mais difícil que a gente já falou, né? Não delegar para o RH, mas estar preparado, né? Acho que o RH pode ser um parceiro nisso, preparar, porque você pode ter diferentes tipos de reações. Eu já esperava isso. Por quê? Porque foram dados feedbacks, a pessoa sabe. Quando é uma reestruturação, geralmente as empresas não saem divulgando que vai ter uma reestruturação, né? Porque é complicado, né? Mas às vezes a informação vai vazando, né? Mas que a pessoa pode achar normal, eu já sabia isso, acho que eu já estava percebendo, né? Sabe, a reação normal. A reação de raiva, né? Como é que eu lido com uma pessoa que saiu, o emocional tomou conta, como é que eu conduzo, como é que eu termino essa reunião. A reação de escalar, não, você não pode me demitir, eu vou falar com o seu diretor, né? Ele vai me receber, né? Que não deixa de ser uma negação, né? Então são situações, e uma outra também é choque, né? A pessoa trava, e você não sabe o que fazer, né? Então, chamar alguém para dar um apoio, chamar alguém da família, alguém perto para vir buscar essa pessoa, né? Então, você imagina um líder que nunca passou por isso e tem uma pessoa que, ao demitir, entra em choque. Então, todos esses recursos, o RH poderia, e é simples, né? Porque é uma angústia para o líder, quando geralmente no dia anterior que ele vai fazer a demissão, tem líder que não dorme, tem líder que passa mal, né? Então, um processo bem feito, primeiro, você tem que fazer logo de manhã, né? Jamais numa sexta-feira, de preferência, de não deixar para sexta, não deixar para o final da tarde, né? Você tem pequenos cuidados que vão fazer a diferença, né? E assim, não deixar essa pessoa sair com a autoestima destruída. Por quê? Porque isso vai impactar no processo de busca de uma nova posição. Quantas vezes você já entrevistou um candidato que ele não está bem? Ele pode ser um excelente profissional, tudo, mas ele está no momento em que a autoestima foi bastante afetada e muitas vezes pela condução dessa reunião de saída, e você nunca mais quer chamar esse candidato, porque é aquela imagem que fica.
Você comentando isso, Karen, eu já tive candidatos, não foi uma vez não, foram várias. Você faz sempre aquela pergunta, né? Como que foi a sua saída? O que motivou a sua saída da última empresa? E quando você faz essa pergunta, essa pessoa está muito sensibilizada, eu já tive vários candidatos que se emocionaram. Assim, você tenta dividir, né? Mas você fica com receio da pessoa passar para a próxima etapa e não conseguir conduzir com o gestor, porque a gente de RH, você falando da raiva, da negação, né? A gente aqui, né, fala muito sobre, né, psicologia, sobre essa coisa, é o luto. A gente, quando perde uma pessoa, a gente passa por várias fases e às vezes não é naquela fase constante, tem a negação, e perder o emprego é um luto. E se aquilo não está elaborado, se a pessoa não entende que foi, mesmo falando reestruturação, às vezes a pessoa fala, reestruturação, mas eu fui a escolhida. Então, dentro de todas as pessoas, então se a pessoa, o gestor, ele não conduz, não acolhe ali a pessoa, como você falou, ela pode ter uma reação ali e às vezes o gestor não faz isso de maneira consciente, ele faz de maneira inconsciente, né? Por isso que a gente de RH, como você falou, são pequenos detalhes. Sabe, eu já vi, né, isso acontecendo nas organizações, pessoa, sei lá, o gestor sinalizou que vai fazer o desligamento e continua entuchando o trabalho, novos projetos, a pessoa trabalhando ali a mil para adiantar serviço. Gente, se você já tem esse planejamento, não estou dizendo que é para você tirar o trabalho da pessoa, porque isso também é um problema, mas dá uma reduzida em novos projetos, sabe? Sim. Dá uma protegida na pessoa, porque senão a pessoa tem uma sensação de ter sido usada. Tem um cuidado prévio também, né? Justamente o que você falou, não passar ali várias tarefas, porque a pessoa não vai ficar, mas também não retirar, porque eu já vi muitos casos de gestores que tiram de forma brusca e a pessoa fica naquele limbo de, meu Deus, vou ser desligada e nada chega até aquele momento e gera uma grande angústia, né? Sem dúvida, quando a pessoa não pode ser os extremos, né? E assim, e até, gente, olha quem fica. Imagina você fazer isso e os colegas observam. Isso mexe com a equipe que fica. Então, assim, o gestor também tem que se preparar para cuidar da equipe que fica, né? Então, estar mais próximo nos próximos dias, ter uma conversa com o grupo, né? Explicar, né, esse momento, buscar e assim, dependendo, tem empresas que falam, olha, nunca mais não vai acontecer mais isso. Você não pode prometer para ninguém que não vai haver uma demissão, né? Então são erros assim básicos, né? Mas que o gestor, muitos não estão preparados, né? Isso vai gerando em cascata, inclusive para quem fica. Eu queria até aproveitar que você está falando, né, de preparar o time, e aí veio uma coisa que, assim, a gente importou um manejo de desligamento nos últimos 2 anos, que eu, sei lá, em 20 anos de carreira não tinha visto, que são os desligamentos em massa. O pessoal chama de layoff, mas para mim, a gente quer já mais tempo de cá, é desligamento em massa, isso sempre aconteceu, não há nenhuma novidade, mas agora pegou a galera de tecnologia e todo mundo ficou realmente assustado. Mas por que a gente importou, que foi muito ruim, que eu não vi acontecendo, né? Quando existiam reestruturações, fusões e desligamentos em massa, todos os RHs que eu trabalhei, as movimentações de LinkedIn, a gente sempre teve cuidado de fazer isso de maneira individual, dava trabalho, mas se ela 1 a 1, conversava com todo mundo. E aí, né, por que eu falo que a gente importou? Porque, né, mais nos Estados Unidos o pessoal começou a pegar todo mundo em sala de Zoom, né, e Teams, enfim, e falar, gente, ó, beijo, tchau, vai nessa. A gente teve outros casos, é claro, mas assim, a gente importou essa prática que virou, assim, os últimos 2 anos, gente, recebi aqui, tava todo mundo numa mesma sala, a gente foi avisado que a gente não vai continuar e foi isso e pronto. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, vou discutir daqui a pouco, mas eu queria primeiro ouvir você. O que você pensa a respeito desses desligamentos em massa conduzidos dessa forma? Teria outro jeito? O que você recomenda para as companhias quando tiver demissão em massa, que a gente sabe que acontece, mas eu acredito que tem formas e formas. Quando a gente fala em demissão em massa, né, é uma situação bem mais complexa, né, e eu vejo que a cultura do Brasil, ela sofre mais com isso, né, os Estados Unidos são profissionais que estão mais acostumados numa economia mais pujante, onde o emprego, você sai de um e rapidamente tenta, né, dependendo tem mais oportunidade. Tem uma cultura também mais pragmática, né, Karen? Eles são mais papum, né? Pragmática, empreendedora, já sabem que o networking é fundamental para a carreira, para essa movimentação. Então, assim, o brasileiro, né, ele está aprendendo, há uma evolução, né?
Mas ainda é difícil e eu não recomendo você colocar todo mundo numa sala e falar: se vocês estão nessa sala, vocês não vão mais fazer parte da companhia, né. Então, o líder ele tem que buscar fazer as reuniões individuais, nem que for de 5, 10 minutos, né, mostra uma atenção especial àquela pessoa, do que simplesmente vocês não trabalham mais aqui. Eu assisti um episódio, não sei se vocês assistem Succession. Ah, eu assisti o episódio dessa semana. Eu pensei assisti nisso, exatamente. exatamente, né, foi uma demissão em massa, em grupo, né, e que realmente foi muito mal conduzida, né. Então assim, não recomendo uma atenção especial. Agora você tem situações muito complexas, já tocamos projetos de reestruturação onde o líder vai demitir, uma pessoa da equipe, só que depois ele vai ser demitido, e ele não sabe disso, né. Então são tantos cuidados que você tem que tomar, né, e situações complexas, né. Como é que eu faço com esse profissional? Vai acontecer, ele também vai ser demitido, né. Então E a pessoa fala assim: eu gostaria de ser desligado, de ser demitido como eu vou fazer com outro com o que eu faria para mim. E eu sempre faço a reflexão, não faça com outro que você gostaria que fizesse para você, faça com outro que você imagina que ele vai querer fazer. Você trabalha com essa pessoa, como que é o perfil dela? Ela é uma pessoa que ela requer um pouco mais de atenção? Ela é uma pessoa que é um pouco mais prática, como a gente está falando? Poxa, essa pessoa aqui é um pouco mais prática, a gente já trabalhou feedback várias vezes, você tem um feeling ali, você trabalhou com a pessoa, sabe o tempo que vai demorar, e você pode até fazer uma gestão, poxa, essa pessoa, eu já percebo que ela gosta de conversar mais, ela está no momento mais sensibilizada, eu vou reservar 40 minutos então para essa pessoa e vou tomar um cuidado e faz um planejamento, como você falou, né, não vai colocar todo mundo na sexta-feira à tarde, mas põe as pessoas de manhã, explica, e a partir do momento que você fala com uma, né, vamos pensar em home office, mas presencial, outras pessoas vão saber, você tem que saber como é que você vai conduzir isso quando for em grupo também, né, porque daí se não ficar um falando com o outro, também tem esse desconforto. É difícil, porque a tecnologia veio para facilitar, mas também para gerar, você está sendo demitido, você está mandando um WhatsApp para outros do grupo, né? Então a informação corre. Então, assim, nem os líderes estão sabendo como lidar com isso, né? Os RHs estão aprendendo, mas o quanto mais a gente mostrar para o líder como o ser humano funciona, né, e como você falou, né, no momento de perda, né, às vezes, vem o choque, vem a raiva, porque comigo, vem a negação, não é possível, aí começa a aceitação, você entra numa zona cinzenta, até se você se envolver de novo, passando esse luto, para um novo projeto de vida, né, para uma continuidade. Então isso chama montanha-russa de emoções, né. Então, se a gente mostrar para o líder que o ser humano vai viver isso, nossa, você já vai ensinar muito para ele. Quando você dá feedback, como a gente estava falando, ele não vai passar pelo choque tanto, ele vai absorver, mas não vai ser aquele choque, né, ele vai entender porque ele já teve sinais, então ele vai passar mais tranquilo nessa montanha-russa de emoções. E a liderança, ela precisa realmente ter esse cuidado que a Alessandra falou, né? Fazer essa leitura, qual que é o perfil, para estudar um pouquinho e se preparar, como você tinha dito. Eu acho que a liderança, ela entra muito despreparada. Vou fazer o desligamento aqui, entrei, olha, você está desligado e pronto. Não tem um cuidado, né? Eu acho que falta essa parte de fazer a leitura, entender como vai ser essa comunicação, ter também espaço para essa parceria com o RH. E aí tem o papel da BP, Business Partner, né, que é um papel que está crescendo cada vez mais, que é justamente essa parceira de negócios, para fazer entender um pouco mais como fazer essa condução. Eu acho que é muito importante. E o que eu percebo também, Karen, é que a gente precisa mostrar o que nós vamos ganhar com isso para conseguir a conquista, fazer com que a empresa, o gestor. E aí eu queria te perguntar, fazendo um desligamento humanizado, né, quais são as oportunidades que a empresa está ganhando, que o gestor está ganhando? Acho que é muito importante a gente falar isso, até para que quem está aqui, os nossos ouvintes estão nos ouvindo, que leve para a empresa, dizendo, olha, se a gente fizer um desligamento humanizado, se a gente tiver esse cuidado, a gente ganha isso. Acho que é muito importante. Tem fatores tangíveis e intangíveis, né?
Um tangível é diminuir as ações trabalhistas, né? Porque quando a pessoa não sai com muita raiva, muitas vezes ela toma uma decisão de entrar com uma ação e que muitas vezes não faria sentido, é dor de cabeça para a empresa, isso é algo tangível, financeiro e etc. O intangível é muita coisa, como é que eu atraio candidatos, né? Isso faz parte do onboarding, o offboarding faz parte do onboarding, ou seja, o que vão falar da empresa, o que a gente chama em inglês, employer branding, é uma empresa que respeita as pessoas, né? Tanto na entrada, no feedback de um processo seletivo que eu não fui aprovado, mas eu tive resposta, né? E na condução de uma reunião respeitosa, com empatia, e que a empresa possa oferecer esse apoio. O grande, assim, muitas empresas falam, não, eu não vou dar outplacement, vou dar dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa vai, usa o dinheiro acaba e ela volta na empresa e fala, você não me ajudou porque eu preciso de uma recolocação. Então, quando você dá um programa, né, faz um programa de demissão humanizada, onde você dá esse apoio de ajudar com profissionais especializados a você dar um novo passo de carreira, você está fazendo o máximo para que a vida tenha uma continuidade e que ele se recoloque mais rápido, né? E alguém que faz um programa de outplacement bem feito, eu falo, você não precisa nunca mais de alguém te assessorando nisso, porque se você aprendeu como fazer bem feito, você vai fazer a gestão das próximas transições que você vai fazer na tua vida, porque não vai ser mais só uma, né? Eu sou da época que você entrava na empresa e se aposentava, você só era demitido se você tivesse feito alguma coisa muito errada, se você era extremamente incompetente, e aí veio a globalização, terceirização, as estruturas mudaram completamente, né? E as pessoas, eu vou dar cases assim, né? Eu conheço pessoas que não contaram para a família, botavam o terno, a gravata, saíam falando que iam trabalhar, muita vergonha. E hoje em dia, assim, a família tem que ser um apoio para você, né? Então, assim, a empresa, ela deve ser uma parceira, mas dando a oportunidade da pessoa se capacitar para buscar. O dinheiro acaba, tá? Acaba e você vai ter esse problema muitas vezes, assim, a empresa não fez nada para mim. Só me deu um bônus, mas isso ela já deveria ter dado mesmo, né? Quando você dá o benefício é diferente, né? Como a extensão da assistência médica, gente, imagina, você tem filho pequeno, tua esposa está grávida, nossa, são tantas variáveis, né? E a empresa tem que ter esse olhar bem respeitoso e assim, você tirar a assistência médica de um dia para o outro, você não pode ficar descoberta a pessoa, né? Então, 3 meses, 6 meses, né? E porque também o custo é muito alto na pessoa física, né? Então, são pequenas coisas, eu digo que dar esse apoio e assistência médica é fundamental. Você tira um peso, né, da pessoa, fala assim, pelo menos com a saúde, não vou ter que me preocupar nesse momento que a pessoa já está sensibilizada. Porque às vezes a pessoa precisa de um tempo, né? Ela foi desligada numa semana, às vezes ela não está pronta na outra semana para já buscar e sair para fazer entrevista e não sei o que. Às vezes a pessoa precisa de um tempo para elaborar, né? De alguns dias, e cada um tem um tempo. Se eu tenho pelo menos o convênio médico ali, vou ter todas as minhas verbas rescisórias, etc e tal, te dá um respiro, né? E aí a gente tem que lembrar, da mesma forma que a gente contrata bem, a gente quer acolher, sabe, se ter um onboarding lá encantador e receber bem, na hora das pessoas sair, isso também tem que ser encantador. A pessoa, poxa, na hora de me desligar foi respeitoso, né? E eu acho que isso marca a vida da pessoa e a pessoa, né? E a gente tem que lembrar que você pode ter pessoas que voltem depois, né? Eu tinha uma empresa que a gente contava os egressos, né? As pessoas que voltaram. E se você faz uma reestruturação e amanhã precisa contratar essa mão de obra, né? Você não vai querer que essas pessoas voltem, né? Então a gente pensar nesse ciclo, né? E que o mundo é um só, e que o mercado é um só, e o que você faz aqui tem impacto, né, na vida das pessoas. E essa vantagem, né, de fazer esse trabalho respeitoso para os que têm perfil para voltar, eles já conhecem, você já o conhece, né?
Você tem que fazer a pergunta, se eu tivesse que contratar essa pessoa, eu contrataria? Sim, eu contrataria, então é uma pessoa para trazer. Quando você tem questões comportamentais muito fortes, você faz essa pergunta, né? Muitas vezes as empresas nos pedem coaching, né? Aí eu faço essa pergunta, quando a questão é muito comportamental. Se você soubesse de todo esse pacote de comportamentos, você contrataria? Não, de jeito nenhum. Então, será que é o coaching que vai resolver? Mas as empresas querem dar uma oportunidade, muitas vezes você ajuda a pessoa a modular alguns comportamentos, né? Mas eu vejo que tudo tem suas consequências, né? Então, você conhece aquela pessoa, ela conhece a cultura da empresa, o timing de aprendizagem de como funciona a empresa, das pessoas, encurta muito. Então, você só tem vantagens, né? Alguém que não queimou pontes, né? Porque você tem aquelas pessoas que queimam pontes. Tanto a empresa queima com a pessoa, quanto a pessoa queima. Uma pessoa que, como você falou no início, ela foi contratada e ela não se identificou com a cultura, é um tipo de desencontro ou de afinidade que não faz sentido essa pessoa voltar, né? E tá tudo bem, eu acho que no processo de desligamento, de maneira geral, a gente tem que lembrar que tem ciclos que até para a pessoa não é bom ela continuar lá, né? É bom que ela saia. Só que o que a gente não pode é normalizar realmente, né? E a gente trouxe o post emblemático, mas normalizar o desligamento ser feito e você entregar um chocolatezinho, normalizar que o desligamento ser feito coletivamente sem ter respeito nenhum, normalizar esse desligamento que a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, por que ela está sendo desligada, a empresa ter recurso, não, como você falou, poxa, investe num programa de recolocação, incentiva a estender o convênio médico, que são coisas que vai fazer diferença na vida desse profissional, porque a gente não sabe, amanhã esse mesmo profissional, ele está trabalhando na sua concorrente, vamos pensar que ele não voltou, ele está na sua concorrente, e aí, eu não estou nem entrando no mérito da ética, mas às vezes a pessoa, sem querer, traz aquela mágoa, traz aquele trauma, e poxa, né, a gente não sabe, o mundo ele é muito pequeno, as pessoas se conhecem, os mercados são muito pequenos, então a gente tem que tomar cuidado como que essa pessoa ela sai da sua empresa. Eu acho que é um viés que os diretores, os executivos, eles se esquecem, né? Na hora de desligar, desligou, não é mais uma questão minha. Poxa, é sim, a pessoa, se ela tem uma experiência técnica específica, ela vai trabalhar para um concorrente seu? Sim, e dependendo como você mesmo falou, se ela sai, não for bem conduzida, ela sai com raiva, né? E não tem jeito, né? Você não controla mais essa questão de você dar dinheiro para assinar um contrato de que você não vai para competição, tudo mais. Isso se aplica a posições de alto nível, né? O que a gente chama de non-competing agreement, né? Mas a gente está falando de demissão em massa, né? E principalmente a pessoa não pode sair sem saber porque ela está saindo. Você imagina você no RH, na área de recrutamento e seleção, perguntar para o candidato por que ele saiu, que é a pergunta típica, né? E ele falar, Sim. não sei. Não faço Né? ideia. Não faço ideia. É péssimo para ele e péssimo para a imagem da empresa que o gestor não... Como é que uma empresa que não explica, né? Então, assim, ele não pode sair, porque ele perde o processo seletivo também, muitas vezes, por não saber. Dá uma sensação que a pessoa está escondendo alguma coisa, quando na verdade ela realmente não sabe. E aproveitando que você está falando da visão do candidato, a gente falou muito dos cuidados da empresa, né? Como a empresa conduzir, o que ela não deve fazer, o que ela pode fazer. Então, poxa, você pode investir num programa de recolocação em vista, você não consegue investir, você tem todo o time de recrutamento que pode auxiliar também. Enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer dentro da organização. Eu, quando peguei processos que a gente sabe que tem um investimento, né, de um processo de recolocação, poxa, você não tem esse recurso? É um RH menor? Tudo bem, pega o seu time de recrutamento e seleção, dá um workshop, ensina LinkedIn, dá dicas de entrevista, conversa com essas pessoas. E aí eu queria que a gente finalizasse o episódio dando um direcionamento para o candidato. Né, você, colaborador, que agora se tornou um candidato, uma pessoa em transição aí de trabalhos, né, a gente sempre fala desemprego não é sinônimo de incompetência, acontece, faz parte da nossa carreira, mas a gente vê vários posts no LinkedIn pós-desligamento. Então a gente tem desde aquele post que a pessoa
parece que está agradecendo por ser desligada, que eu acho meio estranho, até aquele post cheio de raiva e ódio acabando com a empresa. E eu queria muito ouvir qual que é a sua recomendação, porque é importante, a gente fala aqui muito no Foca, você sinalizar o seu network, né, avisar para as pessoas que você está em busca de uma recolocação, porque o boca a boca ele é poderoso, mas qual que é a melhor forma de você anunciar isso no LinkedIn, principalmente num post na rede social, essa saída como candidato? Bom, a rede social, ela é viral, né? E tá lá, depois que você colocou, por mais que você apague tudo, né? Então, assim, todo cuidado é pouco, não pensar no curto prazo, né? Com posts que depois vão vir contra você, porque a empresa vai olhar os seus posts e vai fazer, puxa, se acontecer alguma coisa, ela vai fazer a mesma coisa. E será que eu quero contratar? É a mesma coisa que muitas empresas têm, assim, será que eu quero contratar alguém que entrou com ação trabalhista e que vai entrar aqui também, né? Não adianta, né? O mundo corporativo é assim. Então, assim, primeiro, entender que sair de uma empresa em algum momento vai ser parte da vida. Provavelmente essas novas gerações vai ser mais uma transição de carreira, porque vão haver várias, motivadas por você ou pela empresa. Mas cuidado com os posts. Você tem que ser profissional, né? Ou seja, atualizar o teu LinkedIn, contatar as pessoas, mandar mensagem, falar, olha, estou vivendo um novo momento de carreira, estou numa transição de carreira, estou em busca de novos desafios, meus objetivos são esses, se você souber de oportunidade, posso te mandar meu currículo, sabe, uma coisa madura, né? Eu tenho visto, né, pessoas que saem agradecendo por a empresa, são pouquíssimas, né, ter dado o laptop, o celular, uma assinatura no LinkedIn, você não vê. E algumas que a gente já fez programas agradecendo por a empresa ter dado um apoio na recolocação. Nessas grandes layoffs que a gente tivemos posts bem positivos de agradecimento, né? Então, assim, não pensar no curto prazo, não deixar o emocional. Se você não está bem, não poste nada, mas vá ali no 1 a 1 na tua rede também, mostrando personalização, não simplesmente jogando uma mensagem na rede, né? Porque as pessoas, assim, puxa, se ele me procurou no individual é porque ele realmente se importa comigo e eu posso de alguma forma ajudar. Não adianta fazer algo em massa porque não vai, as chances de você se queimar são maiores, né? Que nem aquela pessoa, né? Que sai da empresa, se formou na faculdade com você há 20 anos atrás, mas nunca te procurou, certo? Você já procurou ela uma vez, já mandou feliz aniversário, nunca foi respondido, e agora, olha que interessante, ela está vivendo uma transição de carreira, ela passa a te procurar, né? Então, assim, a primeira pergunta que você faz, por que eu tenho que falar com essa pessoa, né? Por quê? Então, quem não cuida das redes de relacionamento, ela está jogando 70% de chance fora dela se recolocar. O canal networking responde por 70%. É claro que o LinkedIn e essas outras possibilidades online, os sites de posições e tudo mais, eles estão aumentando, mas a fatia do network, ela continua 70%. Né? Você se recolocar numa vaga que às vezes nem foi postada, né, através de network. Exato. Ou, olha, foi postada, eu tenho perfil, eu conheço gente na minha rede que trabalha lá, eu faço esse caminho e falo, olha, tá aqui meu currículo, você me conhece, eu mandei, mas se puder avisar lá o RH, tudo. Eu já coloquei, assim, quando eu trabalhava, eu atuava como consultora, já coloquei diretor geral, assim. Ele vai pelo LinkedIn, você viu a posição, vamos fazer esse caminho até achar quem responde, né? Então, assim, muito cuidado com o que você posta na rede, muito, porque ela pode ser positiva, mas o que você não consegue administrar é como as pessoas interpretam esse outro lado. Por exemplo, como é que é a demissão sadia, é isso? Demissão saudável. Desligamento saudável. Eu nunca tinha ouvido falar isso, eu vi esse post, né? Já rodou em várias plataformas aí, e eu interpretei assim, no primeiro momento eu falei, nossa, mas a empresa está oferecendo isso
não é comum e eu nunca vi, e tem gente que vai interpretar pouquíssimos bem, outros muito mal, né? Então, todo cuidado é pouco. E sempre no caminho do meio, né? O problema não é, e de novo vou falar isso, não é entregar o chocolate. Entregar o chocolate é um gesto simbólico, a pessoa foi querer ser carinhosa, afetuosa com a pessoa, tá tudo bem. O problema é fazer exclusivamente isso, que eu acho que o LinkedIn foi para um outro caminho nesse post, que nem precisava ter ido, que a pessoa fez o post assim super na boa intenção, não precisava disso tudo, mas isso trouxe à luz um pouco de como são, porque assim, como os processos de desligamento eles são feitos de forma tão traumática, na hora que todo mundo viu lá a cesta de chocolate lá, não, vai entregar chocolate, que isso é um absurdo. Gente, se ela foi feita, de repente, no primeiro dia, foi dado feedback para ela sabe exatamente porque ela tá sendo desligada e ela recebeu uma cesta, tá tudo bem. O problema é se receber um chocolate ali e todo o resto ser jogado fora, né? Então, acho que essa que foi a questão, né? As pessoas interpretam com seus vieses, né? Com as suas crenças e vieses inconscientes, né? A crença faz com que você já tome um partido, já interprete de uma maneira de acordo com a sua crença. Exato. Né? E muitas vezes não é assim, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, muito. A palavra é pesada. Quando a gente fala desligamento humanizado, a gente entende que tem um cuidado ali mais humano, né? Mais afetuoso. Isso. Agora, desligamento saudável. Desligamento é um rompimento. Assim como de um relacionamento. Estamos rompendo de um lado ou de outro. Será que existe uma forma saudável? Acho que uma forma humanizada, sim. Agora, uma forma saudável, pelo meu ponto de vista, eu não acredito que possa existir. Mas ficaria... Fazer o desligamento com respeito. Exato. Assim. A gente usa o termo humanizar, mas o certo seria assim, né? A gente usa até o termo liderar com respeito, é desligar com respeito, é contratar com respeito. Exato. Quando você faz isso tudo sempre com respeito, você vai seguir um caminho ali e fugir do bom senso, né? Porque o bom senso é uma coisa muito particular, né? Então, assim, o que é o respeito, o que é esperado, né? E você tem muito conteúdo hoje, formas de você, poxa, eu não sei o que fazer, eu vou dar uma googlada aqui, eu vou jogar no Google, eu vou jogar no chat GPT, o que é recomendado, né? E por isso que eu vou aproveitar que você que está ouvindo esse episódio até esse momento, compartilha esse episódio com as pessoas que ainda não entenderam quais são as práticas de uma demissão humanizada, com respeito, para a gente realmente impulsionar essas práticas. Então eu quero aproveitar aqui, Karen, agradecer demais, porque apesar da gente ter falado de um tema tão difícil, você trouxe leveza, a sua fala é muito gostosa de ouvir, de entender, calma, eu quero muito agradecer e, por favor, deixa as suas redes, onde que o pessoal te encontra, no LinkedIn também, para as pessoas te acharem. Bom, no LinkedIn eu estou como Karen Parodi, se vocês entrarem no site da careercenter.com.br ou careergroup.com.br, vocês me acham lá, eu tenho uma coluna no Valor Econômico mensal, que é o Divã Executivo. O Divã, ele sempre publica e eu republico, né? E lá, quem não conhece o Divã Executivo, sempre tem uma pergunta difícil, né? Que eu respondo, né? E para mim isso, e não é porque geralmente nem é um executivo, né? Que está colocando aquela pergunta. E para mim isso é um prazer, porque eu devolvo um pouquinho do que eu já recebi em termos de educar o mercado para carreira, para situações difíceis, né? Então, eu acho que são mais de 10 anos que eu, todo mês, eu acho que são mais de 120 colunas que eu já escrevi para o Valor Econômico, né? E todo mundo tem o seu divã, né? Aqui não deixa de ser um divã, a gente falando com as pessoas aqui, né? E as pessoas refletindo. Então, lá também tem conteúdo bem interessante. Obrigada, Karen. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar a sua história, compartilhar um pouco do que você tem de conhecimento com a gente. Passou super rápido, né? A nossa conversa foi fluindo, que passou super rápido. Mas mais uma vez, muito obrigada. E eu vou deixar as redes do Foca. Quem quiser também ver os nossos outros conteúdos de outros formatos, nós estamos lá no Instagram como @Foca no Trabalho ou no LinkedIn também, Foca no Trabalho. Se quiserem falar comigo, Bruna, podem me procurar como Bruna Santana Garcia lá no LinkedIn. E você, Alê? Eu lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella. Karen, muito obrigada de novo por estar aqui conosco. Foi uma conversa, assim, um tema difícil, mas uma conversa muito gostosa. Volte mais vezes e vocês podem me encontrar lá, Alessandra Falsarella. Vamos conversar, porque o network é importante, trocar mensagem é importante. Até o próximo episódio, então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.